Graças a Deus pelas bênçãos recebidas, pela salvação da minha alma. E também quero acrescentar a salvação da tua alma, meu irmão, minha irmã. E é uma bênção sermos crentes no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra para ler neste dia, que encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 2 e versículo 5. Mas antes eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal. E assim diz a palavra: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Eu vou repetir esta frase, que ela é importante. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Meus irmãos, nós vemos através da Bíblia, quando vamos ver a criação de Deus, e Ele criou os animais, é uma criação. E ali nessa parte dos animais eu quero botar os peixes, as grandes baleias, enfim, as alimárias do campo, tudo. E também criou o homem. Mas também tem uma criação que a Bíblia diz que não diz quando foram criados, nem diz o seu número. Chama-se aos anjos. Importante que quando Deus criou o homem, soprou no homem, nas narinas do homem, o fôlego de vida. Então, ele soprou de fora para dentro do homem o fôlego de vida. Então, saiu de Deus alguma coisa. Mas é importante que a palavra nos diz que fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Coisa gloriosa, difícil de definir a imagem e semelhança, nós entendemos um pouco, mas não vou entrar em detalhe. E a terceira criação, ou a primeira criação, não sabemos quando Deus criou os anjos, que segundo a Bíblia tem os arcanjos, serafins, querubins, anjos poderosos, anjos grandes, a parte dessa hierarquia angelical. Mas que, pelo que nós sabemos, anjos não morrem, não nascem, Deus criou de uma vida só. Os animais morrem e nascem, mas Deus não soprou nele o fôlego de vida. Não foram feitas imagem e semelhança de Deus. Mas aí resta o homem, essa criação importante que a Bíblia define que soprou no homem a imagem e semelhança divina, que não encontramos para os anjos essa coisa. Nós não encontramos na Escritura algo que diga que Deus criou os anjos segundo a imagem e semelhança. Não encontramos. A própria palavra, principalmente neste livro, a Epístola aos Hebreus, ele fala de uma maneira importante que nos explica, quando diz aqui no versículo 5 do capítulo 1, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, segundo o escritor aos Hebreus, os anjos não são filhos de Deus. Agora, eu quero me referir ao mundo. Jesus, no capítulo 17 de João, ele diz assim: Pai, não peço que os tires do mundo. Então ele falou a respeito do mundo, que nós chamamos esse mundo também de cosmos.
com essa ordem social, esses problemas e decadência, tudo isso. Mas a palavra de Deus, Jesus falou em moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas não se refere que a casa do pai seria este mundo, que as moradas seriam nesse mundo. Então, existe moradas preparadas para o homem num local diferente. Ainda em Mateus nós encontramos o Senhor falando a respeito de um reino preparado para os salvos desde a fundação do mundo. E agora, nesta palavra, nós encontramos algo tão importante. Quando o escritor está se referindo que Jesus Cristo, ele superou aos anjos. E depois diz, não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. Não foi pelos anjos que ele morreu. Porque os anjos que pecaram estão no outro lado. E por isso aqui, dá-nos a entender que para ele não tem mais retornos que pecaram os anjos caídos. Mas ficou a outra parte que nós entendemos mais ou menos dos textos, dos chamados anjos bons, os santos anjos, anjos de Deus. Mas a Bíblia também não diz que esse mundo futuro, que a Bíblia fala que foi sujeitada, preparada para os anjos. Não, ele já tem uma morada. Mas existe uma morada para essa terceira classe que Deus criou, que é o homem, essa terceira criação que chama-se o homem. E meu irmão, minha irmã, quando eu estou falando aqui no homem, eu estou me referindo à mulher também, um ser humano. Então, existe algo profundo. Às vezes, pergunta-se, e é uma pergunta e tem razão de ser, onde moraremos na eternidade? Como será a eternidade? Nós não sabemos. O que sabemos é que Jesus diz, Pai, aqueles que me deste eu quero, que onde eu estiver eles estejam comigo para que vejam a minha glória. Então há uma promessa na eternidade e nós estamos juntos de Jesus para vermos. E eu penso assim, em vez de vermos, participamos da glória. Isso é algo importante. Essas promessas não são feitas para os anjos. Então, há um lugar, há um mundo espiritual, que coisa gloriosa, poderosa, que foi reservada para os homens, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Oh, que coisa! Meu irmão, minha irmã. Quando nós olhamos, lemos nas Escrituras, ouvimos pregação das Escrituras, nós vemos que esses seres criados, chamados anjos, são uma coisa importantíssima, maravilhosa, que nós nem entendemos, que tem uma velocidade enorme, um poder enorme, que fazem tudo por Deus e cuidam de nós. Mas uma coisa, a Bíblia revela para o homem. Então, é preciso você entender a importância do homem. Por isso a Bíblia diz, Senhor, quem é o homem? Porque tu tanto te preocupa com ele. Minha irmã, meu irmão, prezados pastores, companheiros, Deus se preocupa conosco. Oh, que coisa! E nessa preocupação tem um mundo preparado. E Jesus não morreu pelos anjos, aleluia. Morreu pelo homem, pela criação humana. Que estamos no mundo e somos cheios de tanta fraqueza, tantas falhas, tanta dificuldade, e nós seremos salvos pela misericórdia de Deus. Mas há uma promessa, uma esperança, há um mundo futuro que Jesus sujeitou para o homem. Como eu não sei te explicar, ninguém sabe se explicar, mas é uma coisa tão poderosa, tão maravilhosa, que Paulo disse assim em Filipenses, eu queria estar com Cristo porque me é muito melhor do que viver nesta vida. Que coisa! Eu quero dizer, você
é abençoado. Você é abençoada. Tem uma promessa para você. Uma promessa poderosa, um mundo que foi preparado, que não foi para os anjos, mas foi para o homem. E você, minha irmã, meu irmão, habitará, estará morando neste mundo eterno na presença do Senhor. E que Ele te abençoe maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias, eu te agradeço por essas promessas, Senhor, e peço agora por todo teu servo e tua serva, abençoa, dando graça, dando paz, e tu despedimos em nome de Jesus. Amém.